Olá de novo. Estivemos a ver um filme sobre o Sudão. Estamos aqui neste programa, que é a Igreja no Mundo, o espaço de televisão da Fundação AIS. A Fundação AIS tem, neste caso, a decorrer no Sudão, um grande programa de apoio à educação, a Educação pela Paz. Aqui comigo em estúdio está a Catarina Betancourt, a diretora da Fundação AIS. Olá, Catarina. Olá, Paulo. É impressionante aquela frase que vimos no final do filme, uma frase do Padre Rufino. Se ainda existir um cristão aqui, nós estaremos com esse cristão. Sim, é verdade, é uma frase impressionante do Padre Rufino e conseguiu em poucas palavras transmitir todo o carisma da nossa instituição. Enquanto existir um cristão, onde quer que seja, apenas um que seja um, nós estaremos lá para o apoiar, estaremos lá para o ajudar e é esse o nosso objetivo de trabalho, é para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para ajudar todos os cristãos que estão no mundo. O projeto que nós estivemos a ver fala-nos de algo notável, é um projeto escolar que já permitiu a educação a mais de 1 milhão de crianças, desde que o projeto se iniciou. Tem um nome, chama-se Salve os que podem ser salvos, e é um projeto da Fundação AIS. Mas eu pergunto, Catarina, de que forma é que os benfeitores portugueses podem também colaborar neste projeto? De várias formas. Eu gostaria só de dizer que este projeto tem sido tão acarinhado por todos os nossos benfeitores em Portugal que até adotámos este nome de Escolas da Esperança. E porquê estas Escolas da Esperança em vez de salvem os que podem ser salvos? Porque são escolas em que as crianças que vivem em campos de refugiados são apoiadas, é-lhes dado a educação, é-lhes dada a alimentação para poderem conseguir estudar, para poderem conseguir mais tarde vir a ser alguém, dar alguma esperança a este país e a estas crianças. Portanto, é um projeto extremamente acarinhado pelos nossos benfeitores e ficou com este nome que diz muito, que são as Escolas da Esperança. Mas as dádivas que os benfeitores da Fundação AIS em Portugal dão à instituição, de que forma é que elas depois são materializadas em projetos concretos, neste caso no Sudão? De várias formas. Particularmente no Sudão temos apoiado através da construção, da reconstrução de igrejas, temos apoiado através da formação de sacerdotes, de leigos, a formação de religiosos, através da impressão de livros religiosos. Temos apoiado o Sudão de uma forma com um grande apoio financeiro que nós temos dado, porque de facto é um país necessitado. Mas nós somos um país pobre. Efetivamente somos um país pobre e que também estamos neste momento a passar alguma crise grande, mas efetivamente os portugueses são extremamente generosos e quando nós apresentamos estes projetos, essencialmente este das Escolas da Esperança, é um projeto que toca e de facto vê-se a grande generosidade dos portugueses que conseguem mesmo em momentos de dificuldade, ajudar de uma forma tão generosa estes nossos projetos no Sudão. O Sudão, e aquilo que a Catarina está a dizer, é preciso enquadrar um pouco esta situação, porque os cristãos que vivem no Sudão vivem, como dissemos há pouco, de uma forma um pouco encurralados. O Sudão é um país maioritariamente muçulmano. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, já afirmou publicamente, por mais do que uma vez, que pretende fazer uma espécie de uma limpeza étnica no país, uma limpeza étnica que se dirige essencialmente aos cristãos. Aliás, em abril passado, ele até, de alguma forma, anunciou que queria expulsar os cristãos do país. Isso preocupa claramente a Fundação. Sim, é um sinal muito preocupante que nos vem chegando diariamente do Sudão e em que nós ficamos, com as notícias que nos vão chegando lá e com os contactos que temos feito com bispos e padres que estão lá a trabalhar no terreno. De facto, neste momento, teme-se que a situação social seja mais grave e que se agrave, isto porque, de facto, os cristãos estão como que são o bode expiatório de toda esta guerra que tem acontecido dos últimos anos para cá e tememos que a situação se agrave e que, de facto, os cristãos sejam o elo mais fraco, que sejam os mais prejudicados e que muitas vezes, e o que as notícias que temos recebido são de facto preocupantes, no sentido de que as pessoas que são os cristãos podem ser vítimas em breve tempo de tortura, de morte. Exatamente. E que sejam usados como um bode expiatório para toda a crise que o próprio Sudão vive também. Já agora, para situar um pouco esta questão, é preciso reconhecer que o Sudão tem sido um país mártir. Esta região tem sido mártir. Houve uma guerra civil que durou mais de 2 décadas, causou mais de 2 milhões de mortos e mais de 4 milhões de deslocados neste país. Portanto, é uma situação muito preocupante mesmo. Sim, portanto, o Sudão tem o norte do Sudão é maioritariamente muçulmano, onde o governo tentou impor a lei islâmica, a Sharia, e depois temos o sul do Sudão, que é cristão. Daí, destas divisões tão grandes entre o norte e o sul, acabou por resultar um referendo que vai fazer 1 ano, que aconteceu, 9 de julho,
em que, de facto, o resultado do referendo foi, de facto, a divisão deste país do Sudão em 2 países, portanto, o Sudão e o Sudão do Sul. E isto trouxe outras preocupações, portanto, há a divisão, de facto, do país no norte muçulmano e no sul cristão, mas agora há a questão que na linha da fronteira existe petróleo e não está muito bem, não ficou estipulado quem é que vai ficar com o petróleo, que no fundo é a única riqueza que o Sudão tem. Exatamente, e com isto o tal problema que nós tínhamos falado há pouco, que é no norte maioritariamente muçulmano, vivem em grande minoria os cristãos. E os cristãos estão a ser, têm continuado a ser, alvo, digamos, desta fúria de regime que olha para eles como que encontrar ali a solução para os seus problemas imediatos. E aqui entra mais uma vez a Fundação AIS. A Fundação AIS, nós vimos num programa que era um projeto educativo no Sudão, de Educação pela Paz. Tudo isto também envolve muitos projetos, muitos livros. Mais uma vez, de que forma é que a Fundação pode colaborar com os cristãos no Sudão? Eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, na questão da educação, um livro que nós temos, que é... Há um livro que é um best-seller, não é? Um best-seller, exatamente, que é o Deus Fala aos Seus Filhos, que é uma Bíblia para crianças, que é um projeto muito acarinhado na instituição, porque foi um pedido que o Papa João Paulo II nos fez ao nosso fundador, ao Padre Venant Fried. E é um livro que desde 1980 já foi impresso cerca de 50 milhões de exemplares, em 148 idiomas. E, portanto, é um livro que é extremamente acarinhado e temos que terem atenção que muitas vezes este livro é o único livro que muitas pessoas têm na mão. É o único livro em casa, é o único livro que conseguem ter, é por ele que aprendem a palavra de Deus, é por ele que aprendem a ler. Portanto, é um projeto extremamente acarinhado. Portanto, esta é uma das formas que os nossos benfeitores têm de ajudar os cristãos no Sudão. Às vezes uma pequena ajuda financeira, por exemplo, pode provocar um milagre enorme em países pobres, nomeadamente em África, nomeadamente no Sudão, como aqui vimos. Exato. E a Fundação AIS está empenhada, como também vimos, em fazer a educação pela paz. Porque educar pela paz significa combater a guerra da forma mais pacífica e mais inteligente que pode haver. Estamos a chegar ao final do programa, a Igreja no Mundo, o espaço de televisão da Fundação AIS. Peço, Catarina Martins, diretora da Fundação em Portugal, uma última palavra. Quero só pedir aos nossos benfeitores, a todos os telespectadores que nos estão a ver, que colaborem nesta campanha. Eu gostaria de informar e de oferecer também um pequeno livro que nós temos sobre a situação da Igreja no Sudão, onde poderão ver e poderão ter conhecimento de uma forma mais profunda de toda esta situação. Teremos todo o gosto em oferecer-vos este livro. E também gostaria de vos pedir para sentirem tocados por todos estes projetos que nós temos, desde a construção de igrejas, do apoio à formação, do apoio a estas escolas da esperança. São todos os bocadinhos que nós conseguimos arranjar e angariar, são muito importantes porque, de facto, fazem diferença num país como o Sudão, que é um país pobre, muito pobre. Muito bem, chegamos ao fim de Igreja no Mundo, espaço de televisão da Fundação AIS. Aqui em rodapé está a passar os números de telefone, os contactos da Fundação AIS. Já sabem, têm este convite para receberem um livro. Telefonem. Até ao próximo programa.